Oi, gente, eu sou a professora Elia Pinheiro, sou mestra em letras e dou aula de língua portuguesa há mais de 20 anos. E hoje eu vou falar com vocês sobre gêneros textuais. O que são gêneros textuais? São formas relativamente estáveis que os textos assumem. Por que relativamente estável? Porque elas podem mudar, tá? Assim como os gêneros. Existem gêneros que surgiram recentemente, como é o caso do e-mail, né? As empresas começaram a usar aquela forma de se comunicar. Ela foi aceita pela maioria das pessoas que também começaram a usar, e aí se nasceu um novo gênero textual. Porque é assim que os gêneros nascem, né? Do uso. As pessoas vão lá, inventam uma forma de se comunicar, a maioria aceita, passa a usar aquilo também, então se nasce um novo gênero. Como também existem gêneros que deixaram de existir porque caíram em desuso, tá? É, exemplos de gêneros textuais: notícias, romances, bilhetes, propagandas, cartas, crônicas, relatórios, e-mails, tá? Vamos ver alguns exemplos aqui na prática. Eu trouxe aqui um poema, né? Nesse caso, o poema Bilhete, de Mário Quintana, que é um gênero textual também chamado de gênero literário, porque ele pertence ao campo da literatura. No caso desse poema aqui, ele é formado por 8 versos e uma estrofe. Isso é uma característica básica do poema, ele é formado por versos. O que são versos? Cada linha dessa, tá? Então, aqui eu tenho 8 versos. A linguagem do poema é uma linguagem muito subjetiva, ou seja, eu consigo pensar várias coisas, né, quando eu leio um poema, diferente de uma linguagem objetiva, tá? A linguagem poética também é muito forte, né? Carregada de emoção, tá? E geralmente tem rima também no poema, tá bom? Então, esse tipo de texto aqui se classifica como gênero poema, beleza? Vamos pro próximo. Trouxe também outro gênero que é a receita. Nesse caso aqui, a receita de um bolo de milho. O que é que tem de característica na receita? Duas partes básicas. A parte dos ingredientes, onde eu tenho aqui 6 espigas de milho, 5 ovos, uma xícara de leite. Isso aqui é a parte dos ingredientes, são os itens que eu vou usar para fazer a minha receita. E a outra parte é a parte do modo de preparo, onde eu vou ter as orientações, as instruções, para que eu consiga fazer a minha receita, tá? Então, mais um gênero textual. Vamos para o seguinte: um calendário. O calendário, no caso do Ocidente, ele é composto pelos meses do ano e os dias da semana, né? Esses dias da semana, ele vem marcado por datas, que servem para nos guiar ao longo do tempo. Tem informação aqui? Sim, muita. Precisam ser lidas e interpretadas. Logo, eu tenho um gênero textual, aceito socialmente, de uso comum, tá? E que tem várias informações que servem como um meio de comunicação também. Então, é sim um gênero textual. Assim como é um gênero textual a capa de um livro, tá? Na capa de um livro, eu vou ter como elemento-chave o título, seguido do nome do autor, né? Em alguns casos aparece também a editora que publicou o livro. Tem também muitas vezes uma ilustração na capa, uma imagem, né? Então tudo isso compõe a capa de um livro, portanto, que também é passivo de informação, que também é um elemento de comunicação, logo é um gênero textual, certo, gente? Trouxe ainda um gênero híbrido. Nesse caso aqui, quando a gente olha para esse texto, de imediato a gente pensa se tratar de uma notícia. Veja que o título, né, do texto está em letras garrafais, parece realmente uma manchete. A estrutura do texto também, né, a forma como o texto foi distribuído. Mas quando você lê o texto, você vê que na verdade ele é um convite de casamento. Né? Os autores aqui brincaram com os gêneros, misturaram e ficou bem legal, né? E aí você vê detalhadamente que não se trata de uma notícia, é, na verdade, um convite. Por quê? Porque as características que predominam aqui são as características de um convite. Uma notícia, eu preciso ter uma linguagem muito objetiva, imparcial. Nesse caso aqui não acontece isso. A linguagem é subjetiva, dotada de conotação, vários sentidos, e os autores deixam claro qual é a intenção deles. No caso aqui, convidar, né, algumas pessoas para o casamento. Tem o local do casamento, tem o horário, tá? Então, é típico de um convite, tá bom? Então, esse aqui é um gênero híbrido, mas com a predominância das características de um convite, e, portanto, é um convite de casamento, certo, gente?
E agora nós vamos falar um pouquinho mais de precisão sobre um gênero que é muito usado nos ambientes de trabalho, que é o relatório. O relatório é um texto que apresenta o resultado de uma atividade, né, como um estágio, um projeto, uma visita de científico, um estudo científico, uma visita técnica, quando você precisa fazer um parecer sobre uma determinada pessoa, né? No caso dos professores, muitas vezes a gente precisa fazer pareceres sobre os nossos alunos. Então, isso se classifica como um relatório, tá? A linguagem do relatório, ela precisa ser objetiva, ela precisa ser formal. É aquela história do curto e grosso, né? Tirando o grosso, fica o curto, né? Porque a gente precisa realmente prezar pela linguagem formal, aquela linguagem culta da língua, tá? E o relatório é um texto clássico, então ele precisa ter introdução, desenvolvimento e conclusão. A introdução, como a gente já falou em outros vídeos, ela é uma espécie de apresentação. Nessa apresentação, eu vou dizer para o meu leitor sobre o que eu vou falar e o que ele vai encontrar no meu texto, né? Aí eu trago também o objetivo na minha introdução. Eu posso já ali apresentar o meu objetivo, tá? E aí no meu desenvolvimento, que é o corpo do texto, eu vou trazer mais detalhe sobre o que eu estou relatando. Eu vou trazer características, eu vou trazer uma gama de informações que eu não apresentei lá na minha introdução, tá? E por fim, a minha conclusão, onde eu vou apresentar o resultado do meu relato, com posicionamento, se foi positivo, se foi negativo, né? Tá certo? Então, é basicamente isso. Trouxe um exemplo de um relatório bem conciso, bem curto, bem objetivo, mas que consegue atender as características de um relatório. Aqui tem uma introdução da autora, traz sobre o que ela vai falar e o objetivo dela, né, ao realizar essa ação, que foi uma visita com um grupo de estudantes, né? O desenvolvimento, ele é composto aqui, no caso, por 2 parágrafos, onde ela também consegue trazer mais informações sobre a visita realizada, quem participou da visita, para onde foram, o que fizeram, tá? E por fim, a conclusão, onde ela apresenta o resultado dessa visita. Se foi positiva, se foi negativa, se contribuiu ou se não contribuiu para o aprendizado dos alunos, tá bom, gente? É muito importante a gente lembrar que todo texto que a gente vai produzir, ele precisa prezar pela coerência, ele precisa prezar pela ortografia, né? Então, é muito importante que a gente revise os nossos textos e que a gente também reescreva mais de uma vez os nossos textos, porque nesse processo de reescrita, a gente acaba fazendo uma série de ajustes que melhora muito a nossa produção, né? A gente consegue perceber erros de escrita que a gente vai lá e conserta, a gente consegue perceber que uma determinada palavra pode ser substituída por outra e assim deixar o texto mais gostoso de ser lido. A gente consegue perceber que um parágrafo não ficou conectado ao outro e aí a gente procura uma palavrinha que consiga fazer essa conexão, tá? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Nos próximos vídeos, a gente vai falar ainda um pouco sobre gênero textual. Depois, a gente vai dar sequência falando também sobre as questões gramaticais que são muito importantes para o nosso processo de comunicação, né? E também das questões de pontuação, tá bom? Então, até a próxima, gente.